Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ótimo dia, povo de Deus. Ótimo dia. Seja bem-vindo à presença de Deus nesse novo dia, nesse domingo, dia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o Rei Jesus. Hoje é domingo, um dia especial. Vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos aqui. Hoje nós vamos para a escola dominical, aqui no Amazonas, no nosso estado que a gente ama tanto. Aqui coloquei a bandeira do Brasil, bandeira de Israel. Nós oramos pela cidade do povo de Deus. Nós estamos aqui nesse novo dia na presença de Deus. Vamos para a escola dominical. Agradecer a Deus por estarmos aqui. Vamos cantar um louvor e vamos adorar a Deus e vamos já entrar na palavra de Deus. Nesse novo dia, abra o seu coração, nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Deus está aqui. Vamos adorar Jesus. Cante um louvor comigo. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, Tão certo como eu te falo, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como amanhã, que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Deus está Aqui, aleluia. certo como o ar que eu respiro, Tão certo como amanhã que se levanta. tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Seja bem-vindo nesta manhã na presença de Deus. Nós já cantamos nosso primeiro louvor. Vamos fazer agora o momento da prece, da oração da manhã. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez. Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso. A oração dominical. Agradeça a Deus por você estar vivo, porque muitos não tiveram essa chance. E vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Senhor, te apresentamos essa escola dominical, começando o livro de Mateus, que seja uma bênção, meu Pai, tudo que nós vamos meditar. Que a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Que essa pessoa que vai dar um tempo agora, que vai receber essa mensagem gravada da primeira escola dominical, que o Senhor abençoe poderosamente a vida dele e a vida dela.
Nós oramos por todos e declaramos a palavra da bênção nesta manhã sobre todos, no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Hoje nós estamos aqui para começar a escola dominical, para estudar o Evangelho de Mateus. O Santo Evangelho segundo Mateus, porque ele estava dando testemunho de Jesus. Aqui quem está acompanhando a nossa live vai ver que nós temos um comentário aqui, ó. Aqui está escrito que o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias, o Rei e o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo. No primeiro capítulo, Mateus, o autor, revela a lista dos antepassados do Mestre, ligando assim a história do povo de Deus pela via da realeza, pois o Messias tinha de ser descendente direto do rei Davi. Jesus é aquele em quem se cumprem as promessas feitas ao rei Davi e a Abraão. O pai do povo escolhido, Abraão. Em seguida, o autor fala do nascimento do Filho de Deus. Olha lá. Ele fala bem no mínimo detalhe, citando passo a passo textos do Antigo Testamento, a fim de provar que ele é o Messias de fato. Nesse evangelho que você vai estudar comigo, os fatos da vida de Cristo aparecem na mesma ordem seguida nos escritos de Marcos. Depois de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus é tentado no deserto. E em seguida ele segue para Galiléia, onde ensina as multidões, cura os doentes e expulsa demônios. Mateus lhe dá importância aos ensinamentos de Jesus e reúne muitos dele em 5 grandes discursos. Olha lá, preste atenção. Primeiro, o Sermão do Monte, na qual Jesus fala a respeito do caráter, dos deveres, dos privilégios e do destino daqueles que pertencem ao reino dos céus. Olha lá, isso aí está do capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo, instruções dadas aos 12 apóstolos para a missão de anunciar a vinda do reino de Deus e curar os doentes. Capítulo 10 está escrito isso aí, até o capítulo 10. Terceiro, características e mistérios do reino, apresentados em forma de parábolas. Capítulo 13. Terceiro, aqui, continuação. Característica e ministério do reino, apresentados em forma de parábola. Quarto, orientação a respeito da vida nas comunidades composta pelos cristãos, capítulo 18, e quinto, ensinamento sobre o fim dos tempos e a vinda do reino dos céus, capítulo 24 e 25. Além desses 5 discursos, Mateus registra outras palavras de Jesus, como, por exemplo, a condenação que ele profere contra os mestres da lei e os fariseus. Está aí no capítulo 23, de 1 ao 36. O livro de Mateus apresenta Jesus como Salvador. É um livro que ele mostra um evangelho que foi escrito para os judeus, especialmente, porque ele tinha que provar que Jesus é o Salvador do mundo. E aqui no conteúdo, aqui tem um esquema de conteúdo. Ele fala da infância de Jesus, o ministério de Jesus na Galiléia, as atividades de Jesus, as parábolas. Nós vamos entrar aqui no primeiro capítulo. Hoje nós vamos fazer só 4 capítulos. Eu quero que você aprenda aqui, ó. No primeiro capítulo é a genealogia de Jesus. E ele mostra o nascimento de Jesus. Hoje nós vamos ter uma dificuldade, que é a minha voz, que está em tratamento, mas não se preocupe.
O importante é nós meditarmos na palavra de Deus. Olha aí, ó, a linhagem de Jesus. Do versículo de Mateus capítulo 1 até o versículo 17, Mateus ele fala da linhagem de Jesus. Confirmando tudo aquilo que nós estamos falando. Hoje você conhece uma pessoa pela sua genealogia. Todo mundo tem uma genealogia. Eu tenho uma genealogia. Então gostaria que você pensasse nisso nesta manhã. Você faz parte da genealogia do reino de Deus. Pense bem nisso. Todo mundo tem uma geração. De onde veio? Para onde foi? Então nesta manhã eu gostaria que você pensasse dessa maneira. O livro de Mateus vai mostrar isso aqui. Eu vou grifar algumas palavras aqui. Peço que você abra o seu coração. Porque a palavra de Deus só aprende quem abre o coração para a palavra de Deus. Hoje muita gente é ignorante. Muitos frequentam a igreja, mas não aprenderam a palavra. Não conhece nem quem é Jesus. Então tem muita gente que não estuda a Bíblia e quer que o Espírito Santo mostre para ele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: ensinai, examinai as Escrituras. Quem falou foi Jesus, em João 5,39. Jesus mandou os discípulos. Termina o livro de Mateus, Jesus dizendo isso. Para a gente ensinar para as pessoas tudo o que ele nos tem nos ensinado. Então, por isso que aqui nós ensinamos para você. Nós vamos aqui já fazer essa leitura. Eu vou só beber um gole de água por causa da minha voz, mas a gente vai continuar. Amém? Não desista da sua fé. Vamos continuar essa batalha. Vamos continuar levando a mensagem do reino. Quero que você compartilhe. O meu agradecimento para você, que você compartilhe tudo que eu estou passando aqui para você. Porque o evangelho é isso. É a distribuição das coisas espirituais. O evangelho é a distribuição das coisas espirituais. Então gostaria que você nesta manhã abrisse o seu coração. Abrisse a sua vida para que Deus abençoe. Quero que você nos ajude aí a glorificar o Rei Jesus nessa manhã. Tudo que eu ensino, eu gosto que as pessoas compartilhem. Gostaria que você compartilhasse agora esta mensagem, chamasse uma pessoa. Todo domingo, a partir de 9 horas da manhã, nós estamos aqui, se Deus nos permitir, para falar do Evangelho do Reino. Gostaria que você pensasse bem na sua vida espiritual. Gostaria que você levasse a sério o reino de Deus. Eu aprendi o Evangelho quando eu tinha 15 anos. E até hoje eu continuo ensinando de graça para as pessoas, porque Jesus disse: o que de graça recebeste, de graças dai. Então, ouça a mensagem. Ouça a mensagem do Evangelho de Mateus. Deus ele vai te ajudar. Deus vai te honrar. Tudo que nós estamos falando aqui são coisas espirituais. As coisas espirituais, elas edificam as pessoas. Então, gostaria que você, nesta manhã, levasse a sério tudo que nós estamos falando. Gostaria que você abrisse o seu coração nesta manhã para o reino de Deus. Peço que você leve a sério tudo que nós temos ensinado para você. Aqui são coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas não são como as coisas carnais. Então, gostaria que você, nesta manhã, abrisse o seu coração. Vamos abrir o nosso coração para podermos aprender da palavra de Deus. Então, hoje, o Evangelho de Mateus, ele é uma das coisas mais maravilhosas. Você vai ver, nós vamos fazer 4 capítulos por domingo, porque é muito extenso. É muito profundo para a gente ensinar assim rapidamente. Então tem muita gente que ainda não entende o que é o Evangelho. Se você só ler só o Evangelho de Mateus, você já vai... Eu conheço pessoas que só em ler só o Evangelho de Mateus eles se converteram. Eu até digo mais. Muita gente diz isso: mas eu tenho que ler a Bíblia toda. Se você quiser.
Se você ler só o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você já está lendo a Bíblia toda, porque todo o Evangelho de Jesus é para a gente aprender Jesus. Nós temos que aprender hoje Jesus, não uma religião. E é essa missão aqui que eu vou passar para você que está conosco aqui, ó. Aqui quem está assistindo a live pela mensagem, eu estou pregando essa mensagem de áudio e também estou transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. A linhagem de Jesus aqui, ó. Mateus apresentou Jesus como o Messias esperado pelo povo judeu e mostrou que as promessas acerca da vinda do Salvador se cumpriram nele plenamente. Ele afirmou que Cristo era descendente de Abraão, o pai dos judeus, a quem o Senhor prometeu abençoar as nações da terra, por meio da sua posteridade. Olha lá, isso aqui é uma coisa séria para você pensar, ó. O Evangelho de Mateus, ele confirma a palavra de Deus. Ele confirma as promessas a Abraão. O Evangelho de Mateus, ele cumpre cabalmente isso. Quando ele cita aqui em Gênesis, no versículo 22, na Bíblia está escrito, quando Deus faz uma promessa de Abraão, que Abraão seria pai de multidões. E aqui em Gálatas 3,16, eu vou virar para a palavra para você ver o que está escrito lá no livro de Gênesis. Está aqui a Bíblia na sua frente, ó. Eu vou mostrar aqui na palavra, porque nós estamos ensinando para você a palavra. Eu vou voltar lá para Gênesis, a promessa de Deus aqui, ó. No livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ver a primeira promessa. Nós vamos ter que ser rápido. Então você que está com a sua Bíblia na sua casa, você vai virar rapidamente uma promessa que Deus fez para Abraão. Gênesis no capítulo 22, no versículo 18, está escrito assim, ó. E tua semente, olha lá a genealogia. E tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha aí, ó. Na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Foi uma promessa de Deus a Abraão aqui, ó. Esse capítulo 22, eu vou botar só para você ver a epígrafe. Deus manda a Abraão, aqui foi uma promessa, quando Abraão tentou matar Isaac. O anjo aqui falou, aqui o anjo começa a falar para Abraão. E aqui o anjo dá essa promessa para Abraão. Olha lá, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, Abraão recebeu uma promessa vinda do anjo do Senhor, que ele seria bendito. Por isso que tem pessoas que têm gerações benditas e geração maldita, vamos colocar uma palavra, né? Para você entender. E aqui no livro de Gálatas, que eu já estou virando para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele cita isso para confirmar o que eu estou falando. Nós estamos vivendo o Novo Testamento do Senhor Jesus. Hoje a igreja, ela está no Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não acabou. Tem muita gente aí que é ignorante, que acha que tudo já acabou. Não, negativo. O livro de Atos, ele continua, que é a igreja. A igreja está na terra. A igreja não são as denominações. As igrejas são os que são lavados e remidos, são os que foram chamados para seguir Jesus. Nós vamos ensinar você no passo a passo. Eu quero que você não crie uma ansiedade no teu coração para você se esquecer da palavra de Deus. Eu quero que você pense na palavra de Deus. Quero que você se alimente da palavra de Deus. Eu quero que você pense como Mateus. Você observa que os discípulos, eles escreveram porque o Senhor Jesus mandou eles transmitir o Evangelho. O Evangelho é a transmissão tanto do escrito, como você está vendo aqui na minha Bíblia, mas também ele é a promessa. Tudo que nós estamos meditando aqui são promessas. Promessas que foram cumpridas desde Abraão e chegaram até nós. Aqui, ó, no capítulo 3 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele dá testemunho de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça aqui, ó. Eu estou lendo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6 em diante. Saber, pois, que
Os que são da fé são filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Os que pela fé assumem a palavra de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Olha lá, Abraão é como eu e você, ele recebeu a promessa que iria se cumprir. Já pensou? Essa promessa aqui foi mais de 3.000 anos antes, para você ter uma ideia. Não foi assim de um dia para a noite. Por isso que nós temos descendência. O meu nome aqui, o meu pai me contou do meu bisavô, do meu avô. Meu pai contou para mim quando era criança, de onde eu vim. Então todos vocês têm uma genealogia, tanto carnal, mas uma genealogia espiritual. Paulo, aqui ensinando para os Gálatas, ele mostrou que Abraão era um crente, como você está vendo aqui no versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então a promessa, você vê que ele cita essa palavra que eu estou dizendo. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabendo que os que são da fé são filhos de Abraão. Então observem bem que nós estamos declarando. Você observa que ele usa a palavra no seu primeiro evangelho. O evangelho aqui significa boas novas. Nós estamos estudando aqui o livro de Mateus, que é um livro de boas novas. Você está recebendo as boas novas da palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. E você tem que transmitir as boas novas para outras pessoas. Aqui no livro de Mateus, como você está com o livro agora, estão abertos novamente em Mateus, ele mostra livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha lá, ele cita logo no primeiro, de quem Jesus é descendente, de Davi e de Abraão. Aí ele começa a leitura citando Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, gerou Judá e a seus irmãos. Observe que na Bíblia vai aparecer o nome de 4 mulheres. A Judá gerou de Tamar aqui, ó. Você observa que tem mulheres que elas foram abençoadas dentro da geração. Aqui novamente aparece a segunda mulher, ó. Aparece Raabe aqui, ó. Salmão gerou de Raabe a Boaz, que é o bisavô de... Aqui é o bisavô e esse aqui é o avô, né, do rei Davi, ó. Aqui aparece o rei Davi, ó. Jessé gerou ao rei Davi, né? Você observa que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Aí foram passando de geração para geração. Geração para geração aqui, ó. Mulheres que aparecem na genealogia. E bem aqui aparece Maria, ó. Olha lá. E Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até deportação, 14 gerações. Isso aqui foram quase 3.000 anos, meu amigo. Mais de 3.000 anos de geração. Para que se cumprisse a promessa de Abraão. Então, eu quero que você pense nessa maneira. A genealogia, o pai adotivo do Salvador, que era José, era da linhagem davídica. Isso tornava o Senhor descendente legal do rei Davi. Jeremias 23:5 está escrito isso. De fato, o Altíssimo cumpriu a promessa que fez ao seu povo. Contudo, o Messias não veio apenas para a nação de Israel, mas sim para salvar todo aquele que o receber, conforme nós lemos ali agora há pouco, e o evangelho falado por João em João 1,14, que Jesus ele veio aqui, nasceu, não para cumprir religião, para ser o Messias de Israel. Ele se tornou o Messias do povo de Deus. Então, por isso que eu coloquei aqui a bandeira do Amazonas, a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, para você pensar que nós somos descendentes, né, da glória de Deus. Observe bem, tudo que você está lendo aqui no livro de Mateus é para você entender os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, gostaria que nós vamos para essa parte 2 aqui, ó, capítulo 1 ainda. O nascimento de Jesus, olha lá. Aqui, vamos ler até o versículo 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui quebra aquela regra
que muito dizem, Maria ficou virgem. Não, meu amigo. Antes Maria era virgem e ela teve do Espírito Santo. Depois Maria, nós vamos ler mais para frente que ela teve filhos com José. Mas antes de ter se ajuntado, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, imagine essa situação. É maravilhoso a gente falar nesse assunto. Ele queria deixar, porque como é que tu vai dizer que a tua mulher está grávida, né? Mas o anjo apareceu aqui, projetando nele isto, olha lá. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que há de nascer nela está gerado, e é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Está escrito aqui em Isaías 7,14. Para você que quer meditar na palavra, a nossa Bíblia aqui ela tem todos os versículos onde tem aqui, ó. Então, lá em Isaías 7,14 está escrito isso aí, o nascimento de Jesus. E José, despertando do sonho, fez como anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Viu aí? Isso aqui é para grifar, que muitos pregam uma mentira aí, ó. Maria ficou virgem para as mentiras, tá aqui, ó. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Jesus era o primogênito teve outros irmãos que a gente vai aprender mais para frente. Mas eu já estou mostrando aqui para você não ser iludido pela religiosidade. Ah, Maria ficou virgem. Mentira. Então, aqui está bem claro nos termos bíblicos que o noivado era diferente do que conhecemos hoje, pois a noiva já era chamada de esposa e o noivo de esposo. Segundo a lei de Moisés, a gravidez poderia ter deixado Maria em situação complicada, caso José a tivesse denunciado às autoridades. Aquela teria sido apedrejada, conforme Deuteronômio 22, 20 ao 21 está escrito isso. Ele, no entanto, pensou em fugir, levar sozinho a culpa pelo rompimento do compromisso, o que livraria sua amada do apedrejamento. Mas Deus o disse em sonho que não temesse, pois aquilo fazia parte do seu plano para o nascimento do Messias. Da mesma forma, quando a palavra de revelar alguma coisa, é com isso que você deve entender que o Senhor tem algo grande para a sua vida. Não hesite, Deus sempre honrará os seus. Observem bem, quero que você pense nessa história. Emanuel aqui, ó, em sonho José foi instruído a chamar a criança que em breve nasceria pelo nome de Jesus, que é o pai que devia dar o nome, hein? E Deus mostrou que ele devia dar o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, uma referência à sua divina missão de salvar o povo dos seus pecados. Mateus pretendia mostrar aos judeus que o Messias prometido havia chegado, e por isso citou a profecia de Isaías assinalando o seu cumprimento, cabalmente, né? Ele registrou Emanuel, Deus conosco, seria concebido de forma sobrenatural, pois por intermédio da intervenção do Espírito Santo, a Virgem daria à luz um filho, olha lá. Então, nós estamos aqui com esse comentário para você pensar. Não desperdice a bênção de Deus na sua vida. Leve a sério a sua comunhão com Deus. Leve a sério a sua vida com Deus. Deus ele tem promessa para aquelas pessoas que são fiéis, que acreditam mesmo na sua palavra. Hoje muitas pessoas acreditam em conversa fiada. Aqui eu já estou quebrando um paradigma que muitos ensinam aí. Ah, Maria continuou. Não, Maria não continuou virgem. Maria, depois que ela teve Jesus, Jesus é o primogênito dos filhos de José. Então gostaria que você pensasse nisso aí. Pensasse na palavra de Deus, pensasse na sua comunhão com Deus. Nós vamos continuar aqui, ó. Vamos para o capítulo 2, agora do Evangelho de Mateus. Aqui, Mateus ele mostra os magos, ó. Pessoas que estudavam, pessoas estudiosas, elas foram chamadas para dar testemunho do reino de Deus. E Deus aqui é citado aqui, ó, os magos do Oriente aparece bem claramente no livro de Mateus e no livro de Lucas. Então você observa que as coisas de Deus elas são tão maravilhosas que as pessoas ficam de boca aberta, né? Por quê, né? Por que isso aí? Por que tem que acontecer isso? O ser humano adora ele fazer pergunta, ele adora questionar o poder de Deus. Então vamos continuar aqui
O livro de Mateus, ele mostra os magos aqui, ó. E tendo Jesus nascido em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui é citado no livro de Lucas essa mesma referência. Lucas 2, 4, 6, 7 aparece. Em Gênesis 10, 30, né? Jesus já foi mostrado a glória de Deus. Essa aqui é uma promessa, né? Os 4 anos antes do ano Domini. Começa aqui, para você que gosta de estudar. Aqui começa o número 1, nós estamos em 2025. Aqui é como se fosse o nascimento da cristandade. Hoje nós estamos no dia 13 de julho de 2025. Aqui é chamado 4 anos antes que começa a contagem desse número que nós estamos contando hoje. Aqui diz que os magos apareceram. Esse capítulo 2 vai mostrar 3 coisas. Vai mostrar os magos do versículo 1 até o versículo 12, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Nós não vamos ler todos, mas os sábios, o que os sábios do Oriente vieram? Olha aqui, ó. Aqui no nosso comentário, você que está lendo junto comigo aqui, a mensagem da live, está assistindo, aqui diz, ó, os sábios do Oriente, os sábios do Oriente adoram o Rei Jesus. Mateus 2, de 1 ao 12, olha lá. Os sábios eram estudiosos das estrelas e vieram do Oriente com o propósito de adorar o Rei dos Judeus, pois ouviram a respeito do seu nascimento. Diferentemente dos outros evangelistas, Mateus ele registrou a visita dos sábios, mostrando que o Salvador não veio exclusivamente para os judeus, mas para todo aquele que o recebe de coração, disponibilizando-lhes sua graça redentora. Colossenses 3,11 fala disso, que pela a graça de Deus se manifestou, né, e vimos a sua glória. Então, eles sabiam que era alguma coisa. Por que estava aquela estrela? Aqueles homens estudavam, olha, apareceu uma estrela, vai acontecer. Então eles eram pessoas que foram atraídos, eles vieram do Oriente, conforme aqui no versículo, olha aqui, ó. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente, e o adiante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito de grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Ouro, incenso e mirra, que é citado no Salmo 72, o versículo 10 e 11, isso aí, ó. Eles ofereceram dádivas. Ouro, incenso e mirra. Foi uma oferta. Aqui é para calar a boca daquelas pessoas que acham que a gente não precisa de nada, Jesus não precisa de nada. Ali Maria e José estavam começando a caminhada de um casal. Não eram ricos, não eram milionários. E essa oferta de ouro, esse pequeno aqui valor, foi um investimento para eles continuarem a caminhada, para eles continuarem a sua vida. Esse ouro aqui você acha que foi só uma graminha de ouro? Né? Imagine, hoje uma grama de ouro, um pouquinho de ouro aqui no Brasil hoje é cotada em R$500. Eu acredito que eles deram ouro para eles viverem, para eles começarem, é um investimento. Isso aqui é uma oferta de grande valor, não pense que é uma oferta, eu vejo, já assisti, já fiz papel de teatro em peça, muitos colocam aquela brincadeira, mas o investimento de ouro, incenso aqui, ó. Mirra, que é o perfume. Aqui são 3 coisas valorosas. A mirra é o perfume mais cheiroso da época. O incenso é para manter o ambiente agradável, tirar o mau cheiro, que onde está a presença de Deus é uma alegria. E o ouro aqui é dinheiro mesmo, irmão. Aqui é um investimento que aqueles homens resolveram glorificar a Deus. E aqui diz, lhe ofertaram dádiva. Dádiva não é resto. Então tem muita gente que ainda diz assim, eu devo dar oferta? Deve. A partir do momento em que eu conheci Jesus, eu sou ofertante da igreja. Eu faço muitas coisas para a glória de Deus, porque eu amo a obra de Deus. A verdadeira igreja de Jesus, ela não depende de político, não de dinheiro sujo. Ela é sustentada pelas pessoas que amam a Deus. Aqui está a prova para calar a boca de muita gente.
no livro de Mateus. Você observa que Herodes aqui, tudo se cumpriu. Herodes era o governador nesse tempo aqui, ó. E foram para Belém, Belém de Judéia, estava se cumprindo. Todo mundo sabia onde Jesus iria nascer. Está aqui, ó. Quando eles perguntaram onde vai nascer o rei dos judeus, todo mundo já sabia, porque a profecia está se cumprindo. Onde está, ó, o que é nascido o rei dos judeus? Por isso que lá na cruz colocaram Jesus, rei dos judeus, por causa desse versículo aqui. Jesus nasceu para ser rei, ele já era rei, ele é descendente do rei Davi. Observem bem, e aqui estava Herodes, que não era um rei, era um rei dos judeus, mas ele foi colocado por Roma na marra pela política, como a política está hoje, dominando tudo. Observe esse detalhe aqui, ó. Aqui, em 2 Crônicas 36, já naquele período já estavam dizendo, já estavam preocupados. Malaquias 2,7 aparece isso aí. E aqui se cumpre cabalmente a palavra Miqueias, que profetizou esse versículo aqui, ó, Miqueias 5,2, mostrou que tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Miqueias, o profeta, profetizou o nascimento de Jesus. Herodes aqui, ele chamou os magos secretamente, mas o objetivo dele não era adorar Jesus. Nem todo mundo quer adorar Jesus, muita gente odeia. As pessoas que mais odeiam as igrejas são as pessoas que um dia já adoraram Jesus, já conheceram quem era Jesus. Vou falar bem claro aqui para você. Então, muito cuidado, que nem todo mundo quer adorar Jesus. Aí aqui, ó, vou para a palavra aqui novamente. Por divina revelação foram avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Então observem bem aí, ó. Observe essa palavra que eu vou dizer para vocês aqui, ó. Quero que você pense aqui, ó. Eu quero que você pense nessa palavra aqui que eu vou dizer para você. Quero que você olhe que Deus revelou para essas pessoas aqui, ó, para eles não voltarem, porque eles poderiam ser mortos. Observe que aí houve uma preparação aqui, ó. Eles poderiam ser mortos, mas eles resolveram ir por outro lugar aqui, ó. Você tá vendo aí? Eles resolveram ir por outro lugar, porque partiram para a sua terra por outro caminho, porque senão eles teriam sido mortos. E Jesus também. Então, acredite aqui, ó. Deus, ele revela. O que a gente vai observar no detalhe do livro de Mateus é sonhos. Tem muita gente que diz, olha, os sonhos, muitas vezes Deus utiliza pessoas no sonho. Então, gostaria que você pensasse dessa maneira aí. Quero que você pense que muitas vezes Deus adverte até você em sonho. Você já teve um sonho que você pensou, que você já imaginou? Ah, por que eu estou tendo esse sonho? Os magos tiveram sonhos espirituais. José teve sonho de que ele devia obedecer à ordem de Deus. Você entendeu? Existem os sonhos espirituais. Eu acredito que muita coisa, o acidente que eu tive, que eu perdi a metade do meu olho esquerdo, você não está vendo o meu rosto, Deus me mostrou que eu ia sofrer um acidente. E a minha esposa, ela ouviu junto comigo essa palavra. Olha, Deus disse que eu vou ter um acidente. Aí, é sonho. Aí eu orei para Deus e disse, Senhor, o que vai acontecer? E Deus me disse que eu teria um acidente. Eu digo, olha, Deus me mostrou que eu vou ter um acidente de carro. Não me mostrou lugar, mas não passou nem 4 meses e apareceu, que se cumpriu o meu sonho. Assim como Deus falou pela boca, apresentou também para o pessoal. Naquele período, os magos foram revelados para eles, observe bem, para eles fugirem, senão Herodes teria. A continuação aqui, você observa, ó, a fuga para o Egito. Ó. E tendo ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Está aqui, ó. O anjo aparece para José dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite. Olha que hora que eles fugiram. De noite. E foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. E tendo Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Jerusalém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que dizia aqui, ó, em Jeremias 31, 15, em Ramá se ouviu
Em Ramá se ouviu uma voz. Olha aí, ó. Lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos. Olha aí, ó. Chorando os seus filhos e não querendo ser consolada. Olha, essa palavra é muito dura, porque já não existem. Aqui você observa o zelo de Deus para com José, para com Maria. Aqueles morto, pois, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra do Egito, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então se levantou e tornou o menino e sua mãe foram para a terra de Israel. Então aqui você observa nesse texto o zelo do Senhor. Depois de ter sido avisado em sonho, José levou sua família para o Egito em busca de proteção, para que Herodes não fizesse nenhum mal, viu? Ao menino. O sonho aqui da revelação. Assim o rei cruel, temendo uma ameaça contra a sua dinastia, irou-se e foi realizar esse massacre que vocês estão vendo aqui, ó. Depois da morte de Herodes, José e Maria voltaram do Egito, trazendo o menino Jesus, e se cumpriu a profecia de Osés 11:1 que vocês viram aí, ó. Do Egito chamei o meu filho, foi uma promessa que Osés, ele disse, Osés 11:1, o zelo do Senhor por sua palavra e seu servo enche-nos de fé e faz-nos andar em seguranças. Jeremias 1:12 está escrito isso. Pois, e no Salmo 18:40, Deus quer a nossa segurança, observe bem, pois nem mesmo os poderosos dessa terra podem prevalecer diante dos propósitos divinos. Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 ele mostra João Batista, o precursor, quer dizer, antes de Jesus ser o maior pregador, Deus usou João Batista. Então vocês vão aprender agora, vamos continuar, estou acelerando porque nós temos o tempo aqui que nós estamos falando, nós já estamos com quase meia hora, graças a Deus, né? Está passando rápido. Quando a gente começa a estudar a Bíblia é assim, passa muito rápido a hora. Então gostaria que você pensasse no que nós estamos falando. Capítulo 3 aqui, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, cumprindo aqui a profecia, né? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Daniel 2:44 mostra isso. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Isaías 43 já estava, essa profecia se cumpre, que Deus iria levantar uma pessoa que iria preparar o caminho de Jesus. Este João tinha suas vestes, pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele toda Jerusalém. Ele era tão usado que a palavra de Deus é assim. O evangelho, quando é pregado aqui, ó, João Batista exortava o povo ao arrependimento e realizava batismo no Jordão. Era um sinal exterior para que as pessoas não o confundissem com o Salvador. Mateus explicou que ele era o precursor do Messias, versículo 11 que nós vamos meditar aí, ó. O qual foi anunciado pelo profeta Isaías. João Batista confirmou essa verdade ao declarar que depois, olha lá, depois dele, né? Declarou essa verdade ao declarar que viria aquele que é mais poderoso do que ele, que é Jesus, o qual batizaria aí, ó. O qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Os fariseus e saduceus, que era a seita do judaísmo, eles foram repreendidos para abandonar os seus pecados, porque muitas pessoas estão debaixo de religião e muitas vezes eles estão no pecado dentro da religião. Observem bem, eles foram repreendidos aqui. Foi a mensagem que João Batista pregava, uma mensagem de arrependimento aqui, ó. Observem bem aqui, eu vou virar a página aqui da Bíblia para o capítulo 3. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vinham ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. E dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos. Aí, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você está entendendo, amado? O Evangelho, tudo de Mateus, ele conta nos mínimos detalhes para que você pense que as coisas de Deus, elas são maravilhosas. As coisas de Deus são sobrenaturais. Deus, ele quer o melhor para mim e para você.
Deus não quer o resto. Então, aqui no capítulo 3, agora que nós estamos entrando, João Batista foi levantado para ser o precursor, para mostrar que Jesus Cristo viria para batizar com o Espírito Santo, que Jesus, mas a mensagem de João Batista era só uma, era o arrependimento. O ato de batizar-se nas águas, que João batizava as pessoas aqui, ó, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que nós vamos ensinar você mais para frente, mas já estou dizendo. A pessoa para entrar na religião, ela não é para ser batizada quando ela é criança. O batismo é para pessoas que realmente têm consciência. Hoje muitas pessoas batizam crianças aí para entrar na religião. Mas a pessoa para entrar no reino de Deus, para ser salva, ela tem que ser batizada com consciência. Como é que uma criança vai se arrepender se ela não cometeu nem pecado nenhum? O evangelho é isso, hoje em dia é pregado. Nós ensinamos que a pessoa tem que ser batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. A pessoa tem que nascer de novo. Você vai aprender mais para frente. Em sua mão, aqui ele está citando, quem está falando aqui é João Batista. Em sua mão tem a palha, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Esse com fogo que nunca se apagará, João Batista já está dizendo qual era a missão do reino de Jesus. Era salvar as pessoas do inferno mesmo. Isso aqui não é brincadeira não, viu? O ato de batizar-se representava o arrependimento de pecado. Jesus, porém, não tinha iniquidade. Por essa razão, João Batista hesitou quando ele pediu que o batizasse. O profeta sabia que estava diante do Messias, o qual batizaria muitas pessoas com o Espírito Santo. Atos 1:8 está escrito isso. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas Jesus mostrou-lhe que era necessário cumprir toda a justiça. Por isso, em um ato público, o Filho de Deus foi batizado, olha lá, demonstrando que estava disposto a representar a humanidade pecadora. Aquele foi um momento sublime, pois o Espírito Santo veio sobre Jesus. Você observa aqui, ó, eu vou ler aqui o batismo de Jesus. Você vai ver no próprio texto o Pai, o Filho e o Espírito, para calar a boca daquelas pessoas que pregam mentira. Ah, eu sou unicista. Tudo é mentira. Tem igrejas aí que dizem, não existe o Pai, não existe trindade. Não existe essa palavra trindade na Bíblia. Vou falar bem claro, não existe. Mas existe o Pai, o Filho e o Espírito. E aqui nesse texto você vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é uma declaração da presença de Deus aqui, ó. Aquele foi um momento sublime, pois o Espírito Santo veio sobre Jesus e o Pai declarou que se agradava da obediência e submissão do seu Filho. Tudo isso é um exemplo para que o servo de Deus, pois na maioria de agir do Senhor Jesus existem princípios que devem ser seguidos por todos nós. Qual é o princípio? Obediência. Você tem que ser batizado em obediência ao reino de Deus. Jesus que mandou a gente batizar você. Você vai ver mais para frente. Mas eu já estou contando aqui, ó. O batismo de Jesus, olha lá. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, olha aí, ó, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Observe bem aqui, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nesse texto tem as profecias de Isaías 11:2. Aqui tem vários versículos de Marcos, de Lucas, de João. Aqui observa o Salmo 2, versículo 7. Aqui tem Isaías 42:1, que ele mostra o meu servo, uma profecia que Jesus estava sendo servo, ali aceitando. Aqui o apóstolo Paulo cita em muitos versículos de Marcos 1:11, Lucas 9:35, Efésios 1:6, Colossenses 1:13, 2 Pedro 1:17. Devido ao tempo nós não vamos ler todos, mas eu já estou dizendo para você ler. Aqui é a promessa de Deus se cumprindo. O batismo de Jesus
é parecido com o nosso, porque é batismo para a gente entrar no reino de Deus. Jesus tinha que ser purificado totalmente. O batismo é um símbolo de purificação, por isso que é para arrependimento. Jesus não precisava, mas Jesus estava cumprindo, está ensinando eu e você que nós devemos ser batizados, que nós precisamos entrar no reino de Deus. Aqui você viu num próprio versículo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está vendo? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo, o Espírito Santo. E esse que é uma voz. Então aqui, para você mostrar para as pessoas que não acreditam, não vai aparecer a palavra trindade, mas aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 4, nós vamos acelerar aí, ó. Já estamos quase no final, nós vamos parar no capítulo 4 hoje aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui Jesus já está com 30 anos. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Hoje muita gente quer imitar, nem todo mundo está preparado para jejuar. Só 3 pessoas na Bíblia jejuaram 40 dias e 49. Foi Moisés, Elias, o profeta Elias e Jesus. Então não faça essa brincadeira de querer jejuar. Ninguém está preparado. Isso aqui é para pessoas que têm uma vida sobrenatural. E aqui no capítulo 4 todo, aparece do versículo 4, aparece o tentador. Aqui, ó. Você observa que aqui diz o diabo. A palavra diabo quer dizer o acusador dos irmãos. Hoje o diabo, aqui no Velho Testamento, só para você aprender, no Velho Testamento, o diabo ele era Satanás, que quer dizer adversário, né? Mas aqui no Novo Testamento ele é diabo, quer dizer o acusador. Ele acusava. Aqui ele vai usar a própria palavra. Aqui é para mostrar, nesse capítulo 4, que o diabo ele usa a palavra para tentar enganar as pessoas, assim como tem as falsas religiões. Olha lá. Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40, teve fome. E chegando ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou, o diabo pegou Jesus e levou ele lá para cima. Você vê como o diabo tem poder de fazer muitas coisas, né? O diabo transportou Jesus lá para cima do pináculo, aproximadamente 30 metros de altura, que é a altura do pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Viu aí? Novamente o transportou, o diabo levou de 30 metros para mais de 8 mil. Eu acho que Jesus estava lá no Monte Everest. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui os anjos levaram Jesus, o Jesus saiu lá daquele monte já com os anjos. Se observe aqui, meu amigo. Vou confirmar aqui a nossa leitura. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, o Messias enfrentou o tentador no deserto. Ora, se Jesus tivesse negado sua condição de filho de Deus, aquilo que o Pai declarou no momento do seu batismo, certamente todo o seu ministério estaria comprometido. Entretanto, no confronto com o diabo, ele mostrou que o conhecimento das Escrituras é arma poderosa contra todas as manipulações satânicas. Você está entendendo? Se você não estudar a Bíblia, você não vai vencer o diabo. A gente vence o diabo com a palavra de Deus. Ele nos ensinou que da mesma forma como o pão diário sustenta o corpo, a palavra de Deus nos torna espiritualmente fortes e sadios e dá condições para permanecermos firmes diante das tentações. A única maneira de derrotar o diabo e suas armadilhas é usar o que está declarado na Bíblia, pois assim nenhuma tentação permanece de pé. Foi o que Jesus fez, mostrou a palavra. Se você estiver firme na palavra de Deus, você não vai cair em pecado, você não vai fracassar. Por isso que a gente ensina as pessoas a se batizarem, ensina as pessoas a ler a Bíblia, porque quanto mais você lê a Bíblia, assim como você alimenta seu corpo, café da manhã, almoço, assim você tem que alimentar todo dia. Todo dia você vê que nesse grupo aqui a gente estuda a Bíblia. Eu oro, mas eu leio a Bíblia. Então, vamos acelerar aqui, ó.
do versículo 12 em diante, Jesus inicia seu ministério. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Olha lá, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, viu? O que Jesus aqui é? Uma grande luz, não é uma luz pequenininha, como é Roberto Carlos canta. Essa luz só pode ser Jesus. Jesus é uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou seu ministério na região da Galiléia, onde antes ficavam situadas as tribos de Zebulon e Naftali, em cumprimento à palavra do profeta Isaías. Isaías de 9, 1 e 2 está escrito isso. Isaías anunciou a vinda do Messias, dizendo que ele seria a luz para os que andavam em trevas e sob a opressão do mal. E foi isso que o mestre declarou ser. Assim, quando Jesus começou a pregar as boas novas da salvação, as multidões passaram a segui-lo, levando ele os enfermos, os endemoniados, para que fossem curados e libertos. Sem dúvida, é possível afirmar que o ministério milagroso do Senhor, olha lá, é o único que convencerá as multidões de que o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Onde ele for pregado, olha lá, onde ele for pregado, como Jesus o pregava, o povo abrirá o coração e receberá o reino de Deus. Olha lá, nós já estamos quase encerrando aí, mas ainda temos mais 15 minutinhos ainda aqui, ó. Preste atenção. Temos 15 minutos ainda para a gente terminar. Nós vamos continuar a nossa escola dominical. Vamos continuar na presença de Deus. Eu quero ensinar você a continuar no reino de Deus. Eu quero que você que está tanto recebendo essa mensagem de áudio, você compartilhe para outras pessoas. Para você, nós estamos até o capítulo 4 de Mateus. Nós vamos continuar estudando o livro de Mateus. Então, gostaria que você levasse a sério o que nós estamos ensinando. O bom da palavra de Deus, eu estou gravando, que é para você compartilhar para outras pessoas o reino de Deus. Aqui, ó, o chamado do mestre, Mateus 4, do 18 ao 22, e Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos. Aqui começa Jesus a chamar os seus discípulos, olha lá, os seus apóstolos. Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que jaziam, olha lá essa palavra aqui, ó, e traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Nós vamos parar aqui, mas eu vou confirmar aqui para vocês. Ó. Inicialmente, Jesus convocou 4 pescadores para serem seus discípulos e disse que faria dele pescadores de homens. O Senhor lhe prepara uma missão, mas era preciso, olha lá, que eles o seguissem a fim de que pudessem aprender seus ensinos. Você está entendendo? Você foi chamado, por isso que você precisa aprender. Quando ouviram o chamado do mestre, aqueles homens demonstraram prontidão e obediência, pois deixaram o barco, as redes, seus familiares e logo seguiram. Se você foi convocado para trabalhar na obra, aceite imediatamente esse convite santo, pois demorar a tomar uma decisão é entregar parte da sua vida ao inimigo. Os chamados devem preparar-se e estar à disposição de Deus, tendo em vista que um dia eles irão mostrar-lhes porque os amou e os comissionou para ser obreiros. Então aqui é para você aprender neste capítulo, por que Jesus mandou a gente fazer discípulos. Aqui foram os primeiros discípulos. Esses primeiros discípulos, eles tiveram que fazer outros discípulos.
Hoje a igreja não está fazendo membros. Olha lá, Jesus não mandou te fazer membros, associados, colaboradores. Jesus mandou te fazer discípulos. Você vai aprender isso no último capítulo do livro de Mateus, mas eu já estou dizendo aqui, ó. Se você foi chamado para seguir Jesus, você tem que deixar a sua vida errada, sua vida do passado. Você imagina Pedro, os 4 primeiros aqui eram pescadores. Eles tinham que produzir. E Jesus chamou ele para ser apóstolo, mas eles tinham que negar tudo, deixar tudo. Hoje tem muita gente que quer seguir Jesus, mas eles não querem deixar de beber, deixar de fumar, querem ter uma vida dupla, querem viver uma vida como se Deus não existisse, não querem colaborar com nada. Antes gastavam aí, pagavam 30 grades de cerveja, hoje é domingo. Tem muita gente aí que dia de domingo eu vi pessoas pagando 30 grades de cerveja. Tu sabe quanto custa uma cerveja, um litrão aí, ó? Uma cerveja custa hoje aproximadamente, eu não bebo cerveja, mas eu sei de tudo, porque eu sou do mundo, conheço tudo. Eu passo por aí e vejo nas mercearias o preço de um preço de um litrão custa 8 a 10 reais. Agora observe, um litrão. As pessoas conheço pessoas que pagavam 30 grades de litrão ali, ó. Gastavam aproximadamente num domingo, até hoje você vê seus vizinhos aí gastando. As pessoas gastam aproximadamente, olha lá, para você pensar, as pessoas gastam 500, R$ 1.000, 2.000, 20.000. Conheço pessoas que gastam o salário todinho, porque não conhecem o Evangelho de Jesus. E eles, quando não conhecem, eles gastam tudo. Aí quando vão para a igreja não querem dar R$ 1 de oferta, ou não dão oferta, não colaboram mais com nada. Ainda diz que são de Jesus. Eu sou de Jesus, mas eu não colaboro. Onde está na Bíblia que eu devo dar dízimo, que eu devo dar oferta? O Evangelho, você aprende a obedecer, a ensinar. Se Deus está abençoando você, eu conheci esse Evangelho que eu estou pregando em 1988. Eu estou ensinando o que eu aprendi para você. Quando você ama Jesus, você faz tudo por Jesus. Os discípulos aqui não conheceram a religião, não abandonaram os seus pais, a sua mãe, para seguir religião. Foi isso que eu disse para o meu pai em 1981, quando eu me converti. Eu disse, eu não estou deixando vocês, eu estou seguindo Jesus. A partir do momento que você aprende a amar o reino de Deus, que você precisa salvar pessoas, eles foram chamados para pregar o Evangelho e salvar outras pessoas. Aqui está bem claro, ó, pregando o Evangelho do reino. Eu me tornei pregador a partir do momento em que eu me converti, em 1981. Virei missionário e até hoje continuo sendo discípulo de Jesus. Aprendendo, ouvindo a palavra de Deus e pregando o Evangelho do reino. Orando pelas pessoas, como você vê que todo dia nós oramos aqui nesse grupo por pessoas doentes. É o que Jesus mandou te fazer. Nós visitamos pessoas, estamos em igrejas, apoiamos pessoas, ajudamos pessoas carentes, pessoas que precisam. Você está entendendo? Esse é o chamado do mestre. Se você tem um chamado mesmo para servir a Deus, faça a obra de Deus. Não negue a tua fé. O Senhor não chamou você, vou falar novamente, para ser membro de igreja. O Senhor não chamou você para ser um colaborador, para ser um discípulo oculto. Quem é discípulo de Jesus tem que negar a sua vida e começar a falar de Jesus. Você tem que aprender a falar de Jesus. Não lute por denominação. Eu não luto aqui por denominação. Nunca lutei. O meu evangelho é o evangelho de Jesus. Eu não preciso pregar para vocês conversa fiada, ensinar você o que não está na Bíblia. Estou ensinando, a pessoa ensinar o que não está no evangelho não é o reino de Deus. O reino de Deus, o evangelho que está sendo pregado é isso aqui, ó. É o evangelho de Mateus. Nós vamos continuar ensinando você. Nós vamos encerrar hoje o nosso... Estamos com quase 1 hora. Como passa rápido, né? Mas é assim mesmo. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, você vai passar 1 hora todo domingo estudando. Você observa que você está aprendendo o Evangelho. Divulgue. Eu estou passando essa mensagem para o nosso grupo de oração, que é o 92992885959. Se você quiser entrar no grupo ou receber essa mensagem de áudio, passe lá que eu passo para você tudo que eu estou falando. O meu desejo é que você que está com essa mensagem compartilhe. Olha, o missionário está ensinando o Evangelho todo domingo. Está aqui. Hoje nós estamos parando no capítulo 4. Olha. Domingo que vem nós vamos para o 5, 6, 7, 8. Não adianta ensinar tudo de uma vez que você não vai aprender. Então você vai aprender um passo a passo, você vai ser edificado e abençoado.
Eu agradeço a todos vocês, vamos fazer a oração de agradecimento e vamos nos despedir de um dos outros, mas não da presença de Deus. Mande seu pedido de oração para o 92 99288 5959. Vamos agradecer. Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui nesta manhã, aqui diante da bandeira do Amazonas, do Brasil, de Israel, aqui diante da tua palavra, aqui no nosso grupo de oração, onde nós estamos aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, a viver uma vida no Espírito Santo, a amar a tua palavra. Que o Senhor ensine essa pessoa a te adorar em espírito e em verdade, a te buscar. Senhor, abençoa essa escola dominical. Que essa mensagem possa ser multiplicada, que no próximo domingo possa ter alguém ao vivo no Facebook dizendo: eu estou enxergando aqui ao vivo o missionário. Que o Senhor abençoe todos que vão compartilhar esta mensagem para outras pessoas. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais, que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de muita conquista. Pai, confirma a oração nesse lugar, confirma a tua bênção. Eu oro por todos e declaro a tua bênção no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, fique na paz. Hoje nós estamos orando aqui, estamos na campanha, já 43ª noite, face a face com Deus. Compartilhe essa mensagem, que Deus abençoe você e lembre-se, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado por estarmos aqui.